Paz do Senhor, queridos. Uma alegria estar com vocês, começando mais um ano, o ano de 2017. Eu quero, antes de fazer o comentário da nossa lição, eu quero desejar a você um abençoado e feliz 2017. Que você possa caminhar com Cristo, que você possa desenvolver ainda mais a sua comunhão com Deus, que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e que esse ano você possa ser ainda mais útil para Deus. Que Deus possa fazer na sua vida a vontade dEle e que Ele possa ser glorificado através de você. Deus te abençoe grandemente, que tenha, juntamente com a sua família, um feliz e abençoado 2017. A lição da classe dos jovens do primeiro trimestre de 2017, ela vai tratar da Igreja de Jesus Cristo. Sua origem, doutrina, ordenanças e destino eterno. No dia 1 de janeiro foi a primeira lição, que teve como título A Origem e Desenvolvimento da Igreja. Nessa lição, você pôde observar que a igreja ela tem a sua origem em Deus. Teve a sua origem em Deus. Não apenas a sua origem, senão que também o desenvolvimento da igreja depende de Deus. E mais do que isso, a sustentação, a manutenção e o futuro da igreja está em Deus. Por quê? Porque ela foi organizada, ela foi fundada pelo próprio Deus. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, o Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja ela foi edificada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Cristo, ele é o fundamento da igreja. Ele é também o cabeça da igreja. Quando fala dos crentes, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 4 a 6, ele fala que os crentes são pedras vivas, são como pedras vivas. Somos edificados como pedras vivas, formando um edifício sob a pedra principal, ou sobre a pedra principal, que é o Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que ninguém pode pôr outro fundamento senão aquele que já está posto, que é Jesus Cristo. E Jesus é chamado de o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A pessoa de Jesus Cristo. Então a igreja, ela está alicerçada em Cristo, fundamentada em Cristo. E também Cristo é a cabeça da igreja. Quando Paulo fala em Coríntios capítulo 12, ele apresenta a igreja como corpo de Cristo e os crentes como membros. Então, como edifício, os crentes são como pedras edificadas para a morada de Deus em espírito. E como corpo, os crentes são como membros do corpo de Cristo, sendo o próprio Cristo a cabeça desse corpo. E como todo corpo, para ter vida, precisa ter espírito, a igreja tem o Espírito Santo nela. O Espírito Santo é quem dá a vida na igreja. Ele habita na igreja, ele mora na igreja. A igreja é a morada do Espírito Santo. Através da vida de cada crente, o Espírito Santo, ele promove a unidade, o crescimento, o desenvolvimento, a edificação desse corpo, promovendo a glória de Cristo na igreja. Então, são duas figuras muito importantes com as quais a Bíblia compara a igreja como um edifício de Deus e como corpo de Cristo. Essa é também chamada de lavoura de Deus, de casa de Deus.
e outras figuras mais, a noiva de Cristo. A igreja, então, ela tem um papel muito importante, muito grande. Tanto que o Novo Testamento trata muito com relação à igreja. Então é importante a gente olhar a igreja do ponto de vista bíblico, do valor que a palavra de Deus dá à igreja. E o valor que a palavra de Deus dá é o valor que o próprio Deus dá à igreja, porque diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios capítulo 5. Ele amou a igreja. Ele se entregou pela igreja. É a noiva dele, a quem ele ama e deu a sua vida e um dia virá buscá-la para estar com ele para toda a eternidade. Então a origem da igreja está em Deus, seu fundamento é Deus, o cabeça é o próprio Cristo e o Espírito Santo é quem trabalha nela promovendo desenvolvimento e edificação. Por isso que a igreja, ela é muito mais do que uma instituição, muito mais do que uma organização, embora seja também, tenha esse lado, mas a igreja é, acima de tudo, um organismo vivo, porque Deus opera nela, por ela, através dela, e assim a importância que a igreja tem. Já a lição de número 2, ela vai tratar do real propósito da igreja. Quando Pedro disse na primeira carta que ele escreveu, no capítulo 2, versículo 9, falando para os crentes: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A síntese diz: a Igreja de Jesus Cristo tem por objetivo mostrar ao mundo como Deus age na história da salvação. Então a síntese e o texto do dia de 1 Pedro capítulo 2, verso 9, mostra o papel da igreja como aquela que revela ao mundo as virtudes de Deus, as grandezas de Deus e a maneira como Deus age na história da salvação, que é o grande projeto de Deus, que é a grande ação de Deus, é a redenção, é a salvação do pecador. Foi para isso que Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores. O texto áureo da Bíblia, né, como é chamado, João 3,16, fala sobre isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Então o grande projeto de Deus neste mundo é a salvação do pecador. E a igreja é quem apresenta ao mundo, através do poder do Espírito Santo, é ela que mostra ao mundo como Deus age na história da salvação. Na linguagem de Pedro, que nós fomos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a igreja, ela não apresenta a si mesma, ela apresenta o Deus a quem ela representa. Ela anuncia e mostra ao mundo. Então ela é como se fosse um refletor da mensagem de Deus, um eco, uma voz da mensagem de Deus. Aqui na terra nós estamos para anunciar a mensagem de Deus, o projeto de Deus, a grande obra de Deus, que é a salvação. Por isso que a igreja a palavra igreja vem de uma palavra grega que quer dizer chamados para fora. Eclésia, chamados para fora. Chamados para fora do mundo. Foi isso que o Espírito Santo fez quando nos salvou. Ele nos chamou para fora do mundo e nos colocou no corpo de Cristo. Então a igreja, ela é a assembleia daqueles que foram chamados para fora do mundo e estão na igreja. É por isso que Jesus, quando ele orou, na oração sacerdotal, ele disse para o Pai: eles estão no mundo, mas não são do mundo. Por que não são do mundo? Porque nós fomos tirados para fora do mundo, pela
voz do Evangelho, porque cremos em Cristo. O Espírito Santo operou e nós nascemos de novo e fomos então implantados na igreja, colocados na igreja, e agora nós somos peregrinos, forasteiros neste mundo, mas com uma missão. Que missão é essa? A missão de mostrar ao mundo como Deus age, como Deus opera. Levar ao mundo a mensagem da salvação em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, olhando por esse ângulo, a nossa lição de número 2, do real propósito da igreja, vai apresentar 3 desígnios pelos quais a igreja existe. Primeiro é adorar a Deus. O segundo é a edificação dos crentes. E o terceiro é a evangelização. Não queremos aqui escalonar em ordem de importância, mas citando os 3 apenas. Adorar a Deus, edificação dos salvos e a evangelização. Então nós somos chamados para fora, nós somos igreja, somos corpo de Cristo, somos edifício de Deus, somos lavoura de Deus, somos noiva do Cordeiro. E um dos nossos principais objetivos pelos quais nós somos igreja é para adorarmos a Deus. O ímpio não adora a Deus. O pecador não adora a Deus. Quem está na carne, disse Paulo, não pode agradar a Deus. Deus só pode ser adorado em espírito e em verdade. E só pode adorar a Deus em espírito e em verdade quem nasce do Espírito. Como Jesus disse a Nicodemos no capítulo 3 de João. O novo nascimento, que faz a pessoa nascer de novo pelo poder da água e do Espírito, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. E essa pessoa, então, ao nascer de novo, nasce na família de Deus. João capítulo 1, versos 12 e 13, que diz que o nascimento do crente é um nascimento espiritual, que não é da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. E aí recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Só tem o direito de ser chamado filho de Deus quem nasce de Deus, quem nasce de novo. Aí então ele tem o direito de ser chamado filho de Deus e tem também o direito de adentrar no reino de Deus, de ver o reino de Deus, como o próprio Jesus falou para Nicodemos naquela noite registrada em João capítulo 3. Então, nós fomos chamados, nascemos de novo, pertencemos à igreja e assim nós podemos agora adorar a Deus. Adorar em espírito e em verdade, como Jesus disse à mulher samaritana, que Deus é espírito. João capítulo 4. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como eu disse, para adorar a Deus em espírito e em verdade, é necessário ser do Espírito. É necessário nascer de novo pela ação poderosa da palavra de Deus e do Espírito Santo, quando o homem ouve, se arrepende, crê em Cristo e é salvo. E nasce de novo. Aí ele pode adorar. Então, no pecado, o homem não pode, não tem condições de adorar a Deus. A igreja existe para adorar a Deus. Nós fomos salvos para adorar a Deus. Nós estudamos na lição do último trimestre do ano passado, nós estudamos a lição toda sobre louvor e adoração a Deus. Aprendemos muita coisa. E nós sabemos que a adoração é extremamente importante. Toda a criação adora a Deus. Toda a natureza adora a Deus. O Salmo 148 é uma celebração de toda a criação louvando a Deus. Diz o Salmo 148, vou ler só alguns versículos. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Diz também o verso 8. Fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso, que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros,
árvores frutíferas e todos os cedros, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, louvem ao nome do Senhor. Então toda a criação é convidada a louvar a Deus. Mas o ímpio, o pecador, não faz isso. Ele não louva, ele não adora o seu Criador. Mas a igreja existe para louvar. A igreja existe para adorar a Deus. Mas nós aprendemos nas lições que estudamos no trimestre passado que adorar é mais do que reunir-se e estar no momento de louvor coletivo. Nós adoramos a Deus quando nós amamos. Nós adoramos a Deus quando nós servimos. Nós adoramos a Deus como quando tudo que nós fazemos para a glória dele. Então o cristão, o salvo, a igreja, adora a Deus não apenas com expressões verbais de louvor, mas a igreja adora a Deus com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu serviço. Porque o próprio Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então, como corpo de Cristo, nós adoramos o nosso Senhor quando nós servimos ao nosso próximo, quando nós servimos ao corpo de Cristo, quando nós servimos aos nossos irmãos. Martinho Lutero ensinava que o cristão, o salvo, ele na sua atividade normal, no seu serviço, nada para ele era profano, nada para ele era secular. Toda atividade do cristão, evidentemente lícita, é claro, porque o cristão não se envolveria em atividade ilícita, mas o trabalho do crente, o trabalho do cristão era uma forma dele servir adorando a Deus. Então, executando o seu trabalho, executando o seu serviço, ele estaria adorando, ou está adorando a Deus. Então, em todas as nossas ações, em tudo que nós nos envolvermos e nos dedicarmos a fazer, nós devemos fazer isso para a glória de Deus. E fazendo isso, nós estamos adorando a Deus. Então, quando fazemos assim, cumpre-se na nossa vida o que o próprio Cristo ensinou. Vós sois a luz do mundo. Resplandeça as vossas obras, as vossas boas obras diante dos homens, para que eles possam ver e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Então, esse resplandecer da nossa luz é quando nós adoramos a Deus nas nossas obras. E aí, então, o mundo vê, o mundo percebe que existe, de fato, alguém, um povo, que está trazendo Deus para perto deles. Está anunciando Deus através da sua vida, através da sua adoração. O outro aspecto com relação à adoração, que a lição fala também, é a diversidade da adoração. E eu deixo para você a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 26. Quando Paulo diz, quando vocês se ajuntarem, cada um de vocês tem salmo, tem doutrina, tem revelação, faça-se tudo para edificação. Então a diversidade. A igreja é maravilhosa, a igreja é linda, a igreja é perfeita, ela é a noiva de Cristo. Nós, seres humanos, nós somos diferentes. Mas quando estamos no corpo de Cristo, Deus usa toda essa diversidade, toda essa diferença para a glória dele. E cada um de nós contribui, segundo a vontade de Deus, para o bem comum, para a edificação do corpo de Cristo. As nossas diferenças como pessoas, e até mesmo nos dons que recebemos de Deus, não é para nos dividir, para nos separar, para até mesmo às vezes competir. Não, mas é para que nós possamos, na verdade, servir ao próximo. E cada um vai aperfeiçoando, cada um vai fazendo o seu papel. E é como se fosse um quebra-cabeça. Cada peça juntando-se com as suas diferenças, mas ajustando-se à outra, formando assim uma beleza, formando assim um todo. Assim é a igreja. Como pedras vivas nós somos edificados. Pedras que têm as suas diferenças, as suas formas mais variadas. Não são blocos iguais, são pedras diferentes, mas que mesmo assim são edificadas, porque aquilo que as une
é a argamassa espiritual, é o amor que faz com que nós possamos, apesar das nossas diferenças e diversidades, nós possamos estar unidos. O que nos une é o amor. E esse amor é o vínculo maravilhoso que o Espírito Santo usa e opera para revelar ao mundo a beleza de Deus através da adoração da igreja. A diversidade na adoração. E por último, ele fala também da adoração, no ponto 1, da adoração que Deus recebe. Essa adoração que Deus recebe. Porque não é qualquer adoração que Deus recebe. Né? A verdadeira adoração Deus recebe. Qualquer adoração Deus não recebe. Né? Você lembra que o povo de Israel, quando ele saiu do Egito, e eles pararam lá ao pé do Sinai, quando Moisés ficou 40 dias no monte, e o povo pensou que ele não ia voltar mais, o que eles fizeram? Eles fizeram um bezerro de ouro sob a liderança de Arão. E começaram a dançar e dizer assim: eis o vosso Deus, os vossos deuses que vos tiraram da terra do Egito. E começaram a festejar ali, imaginando que estavam festejando ao Senhor, que era uma festa ao Senhor, mas na verdade era uma idolatria que trouxe a ira de Deus para o povo. Mas eles estavam imaginando que estariam honrando a Deus com aquele ato. Pelo contrário, estavam despertando a ira de Deus e o juízo que veio sobre muitos deles naquele dia. Então, não é qualquer coisa que parece adoração que Deus recebe. Deus recebe a verdadeira adoração. Diz a Bíblia que ele, Deus, é alto e sublime, mas ele habita também com aquele que tem o coração quebrantado e contrito. Ele não despreza quem tem um coração quebrantado e contrito. Leia o Salmo 51 para você ver. Deus se interessa, Deus está perto daquele que tem o coração quebrantado e contrito. Aquele que se humilha, aquele que se arrepende, aquele que reconhece a grandeza de Deus, reconhece a sua própria fragilidade, mas que sabe que pela salvação que alcançou em Cristo, pode aproximar-se de Deus e adorar a Deus e reconhecer a beleza de Deus. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, e em Atos 4, versículo 32, são dois versículos que mostram um pouquinho de como vivia a igreja primitiva, perseverando na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão e na comunhão. Era um só o coração da multidão dos que criam. Aquela descrição que Lucas dá nos primeiros capítulos de Atos do que era a igreja, mostra para nós um pouco do que deveria ser e do que deve ser a igreja no transcorrer da história. Um grupo de pessoas que com singeleza de coração vivem em comunhão, servem, louvam e glorificam a Deus e têm um coração unido, que ama o próximo e que se importa com o próximo. Isso constitui-se numa verdadeira adoração. O ponto 2 da lição fala sobre o segundo desígnio, que é a edificação dos crentes. Então a igreja existe para edificar os crentes. E aí eu volto para a igreja primitiva, porque eu falei que a igreja primitiva ela vivia em comunhão. Então uma das formas do crente ser edificado na igreja, a igreja existe para isso também, para que os crentes sejam edificados, é através da comunhão que há no corpo de Cristo. A comunhão entre os seus membros, a comunhão que existe entre os irmãos. Porque nessa comunhão é que os dons que cada um recebe da parte de Deus, eles vão sendo executados, vão sendo desenvolvidos, vão sendo praticados. É através dessa comunhão que nós podemos participar da vida do nosso irmão e cumprir o que Paulo escreveu aos Gálatas, levai as cargas uns dos outros. O que o próprio Tiago escreveu, não é? Está alguém aflito? Ore. Está contente? Cante. Se alguém cometeu pecado, confesse as vossas culpas uns aos outros. Então, é no meio dessa comunhão maravilhosa que nós podemos desenvolver
e sermos edificados através do viver em comunhão. E também é nessa comunhão que nós exercemos, como eu já disse, os dons que Deus dá a cada um. Além disso, é na igreja que nós somos alimentados, que nós somos edificados, que nós somos nutridos com o ensino da palavra de Deus. Não é isso? Quando a igreja, por exemplo, se reúne uma ou duas vezes por semana, não sei, e há a pregação da palavra, há o ensino da palavra. Naquele momento, o pastor, responsável para alimentar o rebanho do Senhor, ele está nutrindo os crentes. Então o crente vem para o santuário, ele vem para a casa de oração, ele é nutrido espiritualmente, ele é alimentado espiritualmente, e aí ele sai alimentado para dar aquilo que ele recebeu. Né? E aí entra o terceiro aspecto da existência da igreja, com relação aos três que nós estamos estudando nessa lição, que é o aspecto da evangelização. Então, nós nos reunimos, nós somos nutridos, nós somos alimentados, mas por que nós somos alimentados? Para entregar esse pão, para levar esse pão. Quando Jesus estava no deserto e aquela multidão estava ali ouvindo o Senhor Jesus, chegou um momento que ele tinha que despedir a multidão. Mas ele não queria e não poderia despedir aquela multidão sem alimento, porque ele mesmo sabia que as pessoas estavam muito tempo com ele e sem se alimentar, eles iriam desfalecer ao voltar a pé pelo caminho. Então ele manda os discípulos dar alimento à multidão. Os discípulos ficam apavorados, porque eles não tinham condição alguma de comprar alimento, porque não tinham dinheiro suficiente, não existia lugar próximo para comprar pão para tanta gente. E aí você conhece a história, que eles encontram lá no meio da multidão um menino, um moço, que tinha 5 pães e 2 peixes. E a história é linda, porque eles levam aquilo para Jesus, e Jesus então faz um milagre, e através daqueles 5 pães e 2 peixes, uma multidão de muitas pessoas, de milhares de pessoas, são alimentadas de forma miraculosa. Então a igreja é o lugar onde os servos de Deus, pela ação de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, ministram a palavra e alimentam o povo. E o povo alimentado pode voltar para as suas casas, levando essa bênção. E ao levar essa bênção, eles vão testificar, eles vão falar. Então, o crente, quando ele se dirige ao lugar do ensinamento, do culto, do ensino, ele retorna para a sua casa levando essa mensagem. Ele recebe e ele dá. Ele recebe e ele dá. E o grande segredo de nós recebermos é quando nós damos. E a evangelização é justamente isso. É quando nós falamos de Jesus para as pessoas. A igreja, ela é formada ela é como um exército que está numa batalha. E a batalha não é carnal. A batalha não é física. A batalha é espiritual. É a batalha pelas almas das pessoas. É a batalha pelas almas dos homens. É levar cativo, como Paulo disse, todo pensamento a Cristo. Levar todo pensamento cativo a Cristo. E quem faz isso? A igreja. Através do seu ministério e através dos crentes de uma forma geral. Através de cada crente salvo. Jesus disse em Atos 1:8, vocês receberão o poder do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então a igreja, ela foi cheia do Espírito Santo e agora ela leva essa mensagem. Ela é um canalizador do que ela recebeu de Deus e entrega. O Espírito Santo, ele quer usar a minha vida, ele quer usar a sua vida para atingir as pessoas. E nós, como igreja, nós somos o meio, nós somos a ferramenta, nós somos o canal que Deus usa para atingir as pessoas. Portanto, fazendo parte da igreja, nós podemos participar desse projeto de Deus, porque nós fazemos parte desse projeto, mas nós somos os instrumentos para falar aos outros desse projeto bendito de Deus. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Portanto, devemos louvar a Deus pela sua
obra maravilhosa que é a igreja. A igreja que nasceu de Jesus, que nasceu da morte de Cristo, que veio ser gloriosamente cheia do Espírito Santo no dia de Pentecostes e com o povo com o qual Jesus está, porque estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está com a igreja e nós devemos, nessa força dele, levar a sua palavra, devemos nos edificar uns aos outros e devemos adorá-lo. Então que Deus continue lhe abençoando grandemente. Um grande abraço para você.